uma reflexão em torno do capítulo 12 do Evangelho de Marcos, versículo 28 a 34, que diz assim: um escriba fariseu adiantou-se, fez uma pergunta: qual o maior dos mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro mandamento é, abre aspas, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Foi o versículo que Jesus recitou. Ouve, Israel, ouve. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. Não é um artigo indefinido, não. É um numeral. O Senhor é um. Errad em hebraico. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda... O escriba lhe disse: muito bem, mestre. Imagina. Como se ele estivesse avaliando Jesus, né? Disseste a verdade. Ele, Deus, é um. E não há outro além dele. Deus é um e não há outro além dele. Se você lê apressadamente esse versículo, você pode ficar com uma ideia de que está sendo repetida a mesma coisa. Deus é um e não há outros deuses. Monoteísmo. Durante séculos, esse versículo foi lido assim. Durante séculos. Até que um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, judeu, resolveu explicar esse versículo para os cristãos. Davi Flusser. E na sequência, um padre francês chamado Pierre Lenhard, que é conhecido como um dos maiores especialistas na tradição, na cultura da época de Jesus, vivo. Pierre Lenhard desenvolveu essa ideia. O que disse Davi Flusser? Ele disse assim: cristãos, Jesus é um mestre extraordinário. Porque é preciso alguém de fora para dizer isso para a gente, né? Mas eu tenho um princípio na minha tradição. Não existem palavras inúteis nos textos sagrados. Não existem palavras repetitivas e inúteis. Então esse versículo está dizendo duas coisas. Duas coisas. Ele está enunciando uma lição elementar. Primeira série de grupo. Monoteísmo. Só existe um Deus. Quando que esse versículo diz isso? Quando ele diz assim: não há outro Deus além dele. Isso é monoteísmo. Não há outros deuses. Monoteísmo. Mas tem uma outra lição mais profunda nesse versículo, que vai nos obrigar a fazer a viagem de hoje. Monoteísmo, primeira ideia. Segunda ideia, princípio da unidade. Deus é um
achei que Deus é um, é a mesma coisa de monoteísmo. Não, não, não. Deus é um, é o princípio da unidade. Não há outros deuses, é monoteísmo. Desde Moisés até hoje, nós estamos tentando aprender o monoteísmo. E começamos a jornada para aprender unidade. Monoteísmo não precisa dizer.